Oi, meu nome é Igor Davi. Essa é a disciplina de Teleinformática e Redes 2, o trabalho 1 da professora Priscila. Eu sou Arthur Gabriel. Eu sou o Thiago Fernandes. Bom, comentando um pouquinho sobre a implementação do trabalho, a gente utilizou a linguagem de programação Python na versão 3.10, e aqui a gente basicamente fez a aplicação do protocolo IRC. A gente dividiu em dois módulos, um de cliente e um de servidor. O módulo de cliente ele é basicamente responsável por ter essa interface com o usuário, receber mensagens do usuário e mostrar na tela mensagens que foram recebidas do servidor. E o servidor tem justamente esse propósito de lidar com essas mensagens que chegam dos clientes. Comentando um pouquinho sobre o módulo de cliente, a gente utilizou de duas threads, uma para fazer esse requisição de entrada do usuário e outra para receber informações do servidor. Então a gente quer que isso aconteça de forma paralela, né, ao mesmo tempo. Então a gente cria duas threads para isso. A primeira thread ela é bem simples, ela chama a função sendData, que basicamente pega a entrada do usuário e joga para o servidor. E a gente tem a segunda função, que é a receive data, que basicamente recebe a informação do servidor e faz um passe nela, sabendo que, dependendo do código que o servidor enviou para a gente, o cliente sabe o que mostra para o usuário. A gente implementou isso de uma forma stateless. Falando um pouquinho agora do código do servidor, a gente também utilizou de threads aqui, mas a gente criou uma thread por usuário. Então, toda vez que um usuário se conecta ao servidor, a gente cria uma thread para ele, justamente para processar as requisições dele em paralelo com os outros usuários. Então, a gente utiliza a função processClient, que recebe esses comandos do usuário e processa cada um deles. E a gente utiliza a função processCommand, que basicamente recebe um comando do usuário e faz um parsing nele, né, para saber exatamente que tipo de comando que esse usuário quer fazer. Então, pode ver vários ifs aí, cada if é implementado para uma função diferente que foi implementada no nosso chat. Bom, a gente vai rodar um teste agora. Então, o Igor abriu 3 terminais aqui. Um vai servir de servidor, outro vai servir de 2 usuários. Primeiramente, a gente sempre inicia o servidor. E aí, a gente só precisa fazer isso. A gente inicia os 2 clientes. E aí, sempre que você inicia um cliente, você precisa dar um nome para ele, obrigatoriamente. Então, o Igor vai começar nomeando os 2 clientes com a função nick. E a gente tem também a função join, que ela basicamente entra em um canal. Então, esse usuário vai entrar em algum canal que foi especificado. A gente vai inserir esses 2 clientes no canal geral, justamente para conseguir testar essa comunicação entre eles. E dá para ver que os 2 clientes entraram no geral. E aí agora a gente vai usar a função privMessage. Ela recebe de parâmetro um target e uma mensagem e envia essa mensagem para esse target que foi especificado. Quando a gente especifica um canal, ele envia essa mensagem para todas as pessoas que estão no canal, ou a gente também pode enviar essa mensagem específica para alguma pessoa. Então vocês podem ver que o Igor passou uma mensagem para o canal geral do primeiro cliente, escrito "Oi galera", e o segundo cliente recebeu essa mensagem. Da mesma forma que se ele enviar do cliente 2 para o canal, o cliente 1 também recebe essa mensagem. A gente também pode utilizar o Private Message para uma mensagem privada. Então, vocês podem ver o teste que o Igor está fazendo agora. Ele enviou um bom dia no privado para o cliente 1 e esse cliente 1 recebe essa mensagem em específico. A gente também tem a função list, né, que é implementada, além de outras. A função list, ela basicamente lista os canais que são disponíveis e a quantidade de usuários que tem em cada um deles. Então, dá para ver que tem dois usuários aí no geral, são os 2 usuários que a gente está testando agora. E agora a gente Bom, pode dar sequência para a parte do Wireshark que o Arthur vai apresentar para a gente. sim. No Wireshark, a gente já fez um filtro pelo IP e pela porta do servidor, que é onde vai realizar as comunicações, porque é sempre o servidor entre os clientes. Então, dá para a gente ver aí que dá para ver o IP de origem e de destino, ele é sempre o mesmo, 127.0.0.1, que é o IP local, porque a gente está rodando tudo na mesma máquina. E nas portas, lá na parte da direita da informação dos pacotes, dá para ver que as portas elas estão, por exemplo, do 6667, que é o do servidor, para o 491, para o 49239 e para o 49240. Nesses casos, ele é uma comunicação entre o servidor e um dos clientes. Dá para a gente ver também na parte de protocolo, que está sempre sendo TCP, também tem pacotes com protocolo IRC, que a gente vai ver mais a fundo sobre eles. E se a gente pegar um dos pacotes de IRC, por exemplo, esse aí que o Igor selecionou,
dá para ver algumas informações interessantes. Primeiro, dá para ver do Internet Protocol Version 4, ou IPv4, dá para ver o cabeçalho dele de 20 bytes. Não tem muitas informações além disso que vão servir para o trabalho, mas na parte do Transmission Control Protocol, o TCP, dá para ver, por exemplo, a porta que saiu, que foi um cliente, 49239, que era o cliente 1, a porta de destino, que é o 6667, que é a porta do servidor, ou seja, isso daí foi uma mensagem que foi do cliente para o servidor, mandando uma priv message, e também dá para ver mais algumas informações, como o próprio header de 20 bytes, o cabeçalho de 20 bytes. Dá para ver o window aí também de tamanho. Calma. Na verdade, dá para ver o window e o tamanho que foi enviado o pacote. E dá para ver o escalonamento dessa janela. Como a gente viu as janelas, eu não vou entrar muito a fundo. Também dá para ver o Internet Relay Chat, o protocolo IRC. Dá para a gente ver, por exemplo, que ele mandou a mensagem priv message, hashtag geral, oi galera. Então o comando foi priv message e os parâmetros do comando foram o canal e a mensagem. E é assim que a gente faz a comunicação. Quando o cliente envia essa mensagem, o servidor ele recebe esse comando e a partir do comando e dos parâmetros ele realiza uma ação. E essa foi a apresentação do nosso trabalho. Muito grato por assistir.